Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, ontem o Vasco anunciou a contratação do atacante Daniel Amorim. A gente vai falar melhor aqui como que está a situação do jogador em referência aí à Copa do Brasil. Também vamos falar aqui do Martim Benítez, que está a um passo de ser comprado pelo São Paulo, e o Vasco tem direito aí a uma porcentagem e vai receber uma grana com essa venda, hein? Também vamos falar aqui do grande prejuízo que o Vasco teve com o Campeonato Carioca e também aí a preparação do Vasco para o início da Série B. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do nosso Vascão. Se inscreve aí se você é novo por aqui para ajudar e a gente continuar crescendo aqui dentro do YouTube e com certeza chegar aí a 150 mil inscritos. Dessa força, compartilha com seus amigos também nas suas redes sociais. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para as nossas notícias, né? O Vasco que venceu aí a Taça Rio, venceu o Botafogo e agora está de boa aí se preparando para o início da Série B, que irá começar no próximo sábado às 11 horas da manhã contra o Operário, né? O Vasco que nunca perdeu em estresse da Série B, planeja aí manter esse bom retrospecto nessa competição que infelizmente mais uma vez o Vasco irá disputar, e com um belo trabalho feito aí pelo Alexandre Pássaro e os reforços contratados, o Vasco inicia a Série B como um dos favoritos, se não o grande favorito a voltar para a primeira divisão. Todos os reforços que foram contratados vêm dando certo com a nossa camisa. Um ou outro torcedor ainda não gostou da contratação do Hernando, até porque gostaria de ver o Marcelo Alves ter ficado no Vasco, né? Infelizmente o zagueiro não ficou, foi pro Vitória. Seria um bom nome sim para continuar no Vasco para a Série B, mas o Hernando veio, é o que a diretoria contratou. O Vasco analisou demais essa contratação e também a saída do Marcelo Alves, que naquele momento o Vasco entendeu que não seria válido contratar o jogador em definitivo e ele foi parar no Vitória da Bahia. Agora o Vasco tenta aí engrenar de vez com todos os reforços, contratou dois últimos nomes aí, o Sarrafiore e também o Daniel Amorim. A gente vai falar já já da situação aí do Daniel Amorim envolvendo a Copa do Brasil e também aí outros jogadores que deram muito certo com a nossa camisa, né? Jogadores que chegaram desacreditados no Vasco, como o caso aí do Marquinhos Gabriel, do Zeca, também aí o goleiro Vanderlei, que vinha de baixa do Grêmio, foi o herói do título aí na Taça Rio, né, contra o Botafogo. O Botafogo bateu muito mal os pênaltis, mas o Vanderlei tava lá para pegar. Se ele pula no outro canto, todos os jogadores do Botafogo teriam feito os gols, né? E muita gente aí diminuindo o mérito do Vanderlei porque os jogadores do Botafogo bateu mal. Não, cara, o goleiro do Vasco aí defendeu bem, estava bem posicionado e conseguiu pegar as cobranças aí do nosso rival e garantir esse título simbólico pro Vasco, que valeu somente um troféu, já que o Vasco teve um prejuízo gigantesco aí com o Campeonato Carioca, mais de 500 mil em prejuízo. O contrato que o Vasco assinou com a Rede Record não foi nada benéfico ao clube e muito menos aí a todos os outros times do Campeonato Carioca, né? O Vasco ainda ficou atrás de vários outros times que teve maiores prejuízos. De todos os times grandes do Rio de Janeiro, o Vasco foi o que teve menos prejuízo. O Fluminense chegou a, se eu não me engano, a ter mais de 1.400.000 de prejuízo com o Campeonato Carioca, até porque paga lá consórcio de Maracanã, aquela coisa errada toda, juntamente com os mulanos. Devido aí não receber praticamente nada da Rede Record e também aí o baixo número de vendas de pay-per-view, o Vasco não lucrou nada e ficou aí no vermelho, devendo mais de 500 mil reais com um prejuízo aí no Campeonato Carioca, né? Um absurdo, mas esse foi o contrato feito pelos clubes aí com a Rede Record e também com o pay-per-view do Campeonato Carioca e da FERJ, e o Vasco também não lucrou tanto assim com a Vasco TV como se imaginaria, né? Foi uma experiência totalmente falha para todos os times aí envolvidos no Campeonato Carioca, principalmente os grandes, mas o Vasco aí vira a chavinha, vai estar de olho na Série B e quem sabe aí já iniciar com o pé direito vencendo o Operário. Para esse jogo possivelmente não teremos a volta ainda do Leandro Castan, que segue machucado. Marquinhos Gabriel ainda não tem uma posição, se ele terá a condição de pelo menos ficar no banco de reservas. Podemos ter aí, quem sabe, aí alguma outra novidade, talvez a volta do MT. Também aí já teve uma novidade no último jogo, né? A volta do Hernando, que estava fora por algum tempo, voltou aí ao time do Vasco. A gente espera que esses jogadores aí estejam prontos para ajudar o Vasco na Série B. Também tem o Bruno Gomes, que se recupera de lesão, e o torcedor vascaíno sente muita falta aí, principalmente do Leandro Castan e do Marquinhos Gabriel, né? O Marquinhos Gabriel, grande organizador no meio campo do Vasco. O Vasco sentiu muita falta dele nesses confrontos aí contra o Botafogo e ficou bem nítido que o Vasco ficou sem criação no jogo, né? Muitos torcedores já estão pedindo pro Marcelo Cabo adiantar um pouco o Matias Galazzi e escalar o Romo, jogar aí praticamente com 3 volantes, só que o Matias Galazzi tem uma qualidade melhor do que os outros dois, assim, a qualidade técnica melhor, apesar de eu achar que o Andrei também tem uma boa qualidade técnica. Ele peca um pouco mais na marcação, mas a técnica do jogador é apurada, né? E a gente espera aí que
que o Marcelo Cabo encontre o melhor esquema até o Sarrafiori ter condição de jogo, né? A gente não sabe se ele vai estar pronto para essa partida. Tomara que sim, porque é um jogador jovem, já estava lá treinando no Coritiba e com certeza pode ser que dê certo com a nossa camisa e já saia de titular para o torcedor conhecer melhor esse atleta. Deixe nos comentários o que você espera aí desse jogo do Vasco contra o Operário, se você confia numa vitória fácil do Vasco frente a esse time. Já está chegando a estreia do Vascão na Série B no próximo sábado. Bom, pessoal, o Vasco ontem anunciou a contratação aí do atacante Daniel Amorim, né, o último reforço contratado. A gente até trouxe o vídeo aqui ontem, né, falando a respeito do jogador e com certeza chega aí para ser o reserva do Germancano. Só que tem um porém nessa contratação, o jogador já enfrentou o Vasco pela Copa do Brasil, vestiu a camisa da Tombense na Copa do Brasil e nesse torneio nacional ele não poderá ser inscrito, não poderá jogar com a nossa camisa nessa competição. Se, por exemplo, o Germancano se contunde, o Vasco vai ter que jogar a Copa do Brasil com o Thiago Reis ou talvez armar um outro esquema sem centroavante, porque o Thiago Reis, na minha opinião, é bem fraquinho para ser titular do Vasco quando o Cano não estiver presente. Daniel Amorim chega aí como um total desconhecido, apesar de ter feito gol no Vasco na Copa do Brasil. Eu acredito que a maioria dos torcedores vascaínos, mais de 99%, não conhecia esse jogador. Chega aí com talvez certa desconfiança do torcedor vascaíno, mas o torcedor confia no trabalho do Alexandre Pássaro, né, que é o que contratou o Daniel Amorim, que levou ele para o Vasco. Pode ser que dê certo aí com a nossa camisa e vamos aguardar. Como eu disse no vídeo de ontem, prefiro esperar o jogador atuar com a camisa do Vasco para fazer aqui a minha crítica melhor ao atleta, se ele vai sair bem, se ele vai jogar mal, se ele vai jogar como o Ribamar. Tomara que não, né? A gente espera que ele faça os gols que ele vinha fazendo na Tombense. Também jogou bem com a camisa do Avaí antes de se transferir aí para o Clube Mineiro e agora está tendo a grande oportunidade da sua vida e vestindo a camisa do Vasco. Deixe nos comentários se te agradou a contratação do atacante Daniel Amorim. Bom, e para fechar, vamos falar aqui da situação do meia Martim Benítez, né? O jogador que não pertence mais ao Vasco, está lá no São Paulo e o São Paulo está de olho aí na compra do atleta. O jogador foi o grande destaque do São Paulo no Campeonato Paulista, foi considerado craque, recebeu o prêmio de craque do Paulistão e vem sendo sem dúvida nenhuma o melhor jogador do São Paulo, né? Diferentemente do que ele fazia no Vasco, ele está jogando muita bola lá no São Paulo, tem os problemas de lesão lá ainda, né? O jogador ficou de fora do jogo de volta da final do Paulistão, mas ele foi considerado craque, bem desequilibrando lá no São Paulo e o São Paulo deseja comprar o atleta, né? O Vasco teria direito aí a uma pequena porcentagem da venda aí do Benítez, né? Um acordo feito pelo Alexandre Pássaro após o jogador se transferir do Vasco para o São Paulo. Ele tinha contrato com o nosso clube até o meio do ano, se eu não me engano. O Vasco rescindiu esse contrato aí para ele fechar com o São Paulo por empréstimo, né? O São Paulo pagou mais lá o Independiente para liberar o atleta e com certeza pagou um salário muito maior do que o Vasco pagava aí para ele no ano passado. A expectativa é que o Independiente venda o jogador ao São Paulo por mais de 3 milhões de dólares. O Vasco tem uma pequena porcentagem, como eu falei, que daria na casa de 300 mil reais. Muitos torcedores estão criticando aí essa cláusula, né? Porque o Vasco vai receber uma mixaria. O que dá para fazer com 300 mil? Eu sou totalmente ao contrário, quem pensa assim, o jogador não é do Vasco, o jogador nunca foi do Vasco, somente esteve emprestado ao Vasco, o Vasco nunca comprou o Martim Benítez e vai lucrar um dinheiro de um jogador que nem é nosso, cara. Por mais que seja dinheiro de pinga no ramo futebolístico, né, e no futebol, mas é um dinheiro que vai entrar no clube sem o jogador ser do Vasco. O Vasco não precisou vender, o Vasco não precisou fazer absolutamente nada para ganhar esse dinheiro e sempre, claro, é um dinheiro bem-vindo aí e a gente espera que concretize logo essa venda do Martim Benítez ao São Paulo para o Vasco lucrar essa pequena quantia que serve pelo menos para pagar o salário do Heller que tá lá encostado, né? É isso aí, pessoal. A gente espera que o Vasco define esses jogadores, resolva também essa situação desses jogadores que estão encostados para diminuir os gastos do clube. O Vasco está na segunda divisão, a renda é totalmente diferente de primeira divisão e com certeza os problemas financeiros vão existir e qualquer dinheiro que entrar no Vasco hoje é bem-vindo. Por isso que eu não reclamo de ser somente 300 mil que vai entrar no Vasco com essa venda. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, se você acha interessante para o Vasco receber 300 mil de um jogador que nem é nosso. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação e vascaína a todos.